Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus possa continuar em nossos corações e que Deus possa nos proporcionar momentos de enlevo, de estudo e de instrução. No tocante ao que vamos estudar hoje, que é o o item 19, o bem e o mal sofrer, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar o mal e o remédio. O bem e o mal sofrer nós falamos na semana passada. E na semana passada nós estudamos e falamos a respeito de que os sofrimentos ou as dores que nos visitam enquanto encarnados são escolhas que fazemos com as nossas opções, usando o nosso livre-arbítrio. E quando as nossas escolhas são infelizes, nós magoamos ou nós ferimos a lei de Deus, prescreve também essa lei que tal agressão seja corrigida. Mas porque seria um orgulho de Deus, um capricho de Deus, exigir a reparação porque uma das suas leis foi ferida? Logicamente que não. Deus, como Pai bondoso, misericordioso, compreensivo, no grau máximo que isso possa comportar, jamais se julgaria ofendido por a sua lei ser agredida. Mas porque cada vez que nós ferimos as leis de Deus, nós ferimos também aqueles que a respeitam. De alguma forma, quando nós transgredimos a lei de Deus, nós ferimos alguém. Quando nós ferimos a lei do amor, nós deixamos de ter amor com algum nosso semelhante. Quando nós ferimos a lei de igualdade, nós tratamos de forma desigual a um dos nossos companheiros de humanidade. Quando nós ferimos a lei do trabalho, nós deixamos de fazer a nossa parte e dedicamos a outra pessoa uma carga maior da tarefa que era para ser desempenhada por nós e não foi. Então, claro está que cada vez que nós transgredimos a lei de Deus, nós ferimos ao nosso semelhante. E essas transgressões que nós cometemos exigem reparação, como nós falamos alguns minutos atrás. E também o que nós passamos hoje, as dores que nos visitam hoje, são devido às nossas agressões que fazemos às leis de Deus. E por isso, quando chegamos ao plano espiritual, quando nós somos confrontados com o desempenho com o nosso desempenho enquanto encarnados, somos compelidos então a retornar ao plano físico e refazer toda aquela série de decisões erradas que tomamos, né? E muitas dessas provas, muitas dessas dores são escolhidas por nós, que queremos de alguma forma andar de cabeça erguida, e só há uma forma de andar de cabeça erguida, espiritualmente falando, é refazer aquilo que nós fazemos de forma errada. Então, quando essas dores vêm nos visitar, muitas das vezes nós reclamamos dizendo que não pedimos a Deus tamanho sofrimento. Pelo contrário. Por isso que o nosso assunto de hoje, que diz que é o mal e o remédio, que é uma mensagem dada por Santo Agostinho em 1863, fala exatamente sobre isso. Aquilo que nós consideramos hoje sendo um mal, é o remédio que vai nos curar dos equívocos, das feridas que abrimos em outras situações, em outras existências. Então, na verdade, o que hoje para nós é um mal, espiritualmente falando, é a nossa cura. Quando Deus nos coloca sobre os ombros uma prova muito pesada, é sinal que nós temos condição de saldar aquele débito que está sendo nos cobrado. Porque Deus não dá fardo pesado a quem não possa carregar. Então, quando nós estamos assim numa situação de dor, de sofrimento, é porque nós estamos sendo testados na nossa fé, na nossa perseverança, na nossa conduta, na nossa persistência em continuar no caminho do bem, ainda que todas as outras pessoas ou todas as circunstâncias nos apontem para um caminho inverso. E às vezes nós falamos assim, mas isso é fácil você resolver esse problema. Faz dessa forma. E a forma que nós vamos ver que a pessoa está nos oferecendo como alternativa
transgride as leis de Deus. E nós então falamos, não vou caminhar por esse lado, porque eu vou agravar ainda mais a situação. E ouvimos as pessoas falarem, mas todo mundo faz assim. Mas é isso que Deus quer que nós provemos a nós mesmos, que nós não somos iguais a todo mundo. Nós temos as nossas convicções próprias, nós temos nossos próprios princípios, nós temos nossos próprios postulados, né? E por isso, esse postulado, esses princípios, essas nossas convicções, não nos permitem caminhar naquela direção, persistir naquele caminho, porque sabemos que aquele caminho é o caminho que leva a Deus. É a porta estreita que Jesus tanto alardeou entre nós. Porque muitas das vezes é mais fácil ir pela porta larga, mas ele alerta que larga é a porta da perdição, né? Mas estreita é a porta que leva ao reino dos céus, que nos leva a Deus. E a porta estreita só passa aqueles que fizerem aquele regime espiritual. Qual é o regime espiritual? É ir tirando do seu perispírito aquelas máculas, aquela gordura do egoísmo, aquela gordura do orgulho, aquele excesso de só ver o nosso lado, o excesso de ter sempre em alta conta e somente a nossa personalidade, o excesso de todos os males que nos travam e que não nos fazem caminhar com desenvoltura. Então é isso que Jesus fala. E a gente observa hoje no mundo físico, Deus age da seguinte forma: nós temos um problema, passamos por umas dores, aí passamos por um momento que nós chamamos aqui informalmente, né, para a gente entender, como se fosse um recreio, um momento onde as coisas começam a correr tudo bem, nós vemos uma vida de bonança, aqueles momentos de tanta alegria, e a gente fala assim, puxa vida, cheguei então ao momento de êxtase na minha caminhada. E daqui a pouco vem um problema. Por quê? Porque Deus nos permite, entre uma luta e outra, né, descansar um pouco, refazer as energias, nos preparando para novas situações não digo de dor, mas de testes, de provas que nós precisamos passar. Então, mas por isso ninguém precisa ter medo de quando as coisas estão correndo bem e daqui a pouco vem problema. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar em nos refazer a nossa energia, curtir aquele momento bom ao todo o seu extremo, curtir aquela alegria, né, ao todo o seu extremo. Normalmente a alegria baseada sempre nos princípios cristãos, né? Aproveitar aquele momento e nos refazer, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, e no mundo de provas e expiações sempre haverão os infortúnios, as dores a nos visitar, para nos alertar de que o nosso compromisso ainda não terminou. O nosso compromisso é sempre de buscar nos melhorar, e nos buscar nos melhorar dá trabalho. Reformar-se dá trabalho. Por isso que nós passamos a nossa maior parte do tempo tentando reformar o outro, né? Porque dá menos trabalho. Quando a gente olha para o outro, esquece das nossas próprias mazelas. Mas nós não vamos ser responsabilizados ou laureados pelos erros ou pelo acerto do outro, mas pelos erros e o acerto que nós empreendemos em nossa própria personalidade. É para isso que devemos estar preocupados. Não encarar o sofrimento como um castigo de Deus, mas como um remédio amargo que nós precisamos passar. Quando nós estamos doentes, carregando alguma enfermidade, o que nós precisamos fazer? Às vezes até nos submeter a uma cirurgia. E a cirurgia dói, extirpar aquele tecido doente que está nos fazendo sofrer. Assim é a vida. Nós precisamos extirpar de nós alguma coisa que tem nos feito sofrer e que nos tem arrastado ao longo de milênios, passando pela feira dos sofrimentos e das dores. Quando estamos doentes e que não precisa de uma cirurgia, mas precisa de um remédio, muitas das vezes esse remédio é amargo, mas precisa ser sorvido para que aquela enfermidade abandone o nosso corpo físico. E assim também é no lado espiritual. Precisamos às vezes do remédio amargo, mas que vai nos curar e nos vai redimir espiritualmente, para que possamos chegar ao plano espiritual um pouco melhor do que quando aqui chegamos para cumprir as tarefas que nos foram designadas, que muitas das vezes nós as escolhemos. Que
que nós tenhamos muita perseverança, muita paz, sobretudo a fé redobrada para seguirmos em frente, sempre confiantes na misericórdia e na bondade infinita de Deus. Muita paz a todos, muito obrigado.